Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à aula de número 8. Antes de iniciar, eu sempre digo no começo dos vídeos, esse conteúdo aqui é produzido para te auxiliar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso, se precisar, assista novamente essa aula. Aqui embaixo existem 3 informações importantes para te ajudar no seu estudo. Primeiro, nós temos o cronograma da aula, que é a maneira como essa aula está dividida. Além disso, temos também uma aula-atividade para verificação do seu aprendizado. É muito importante você fazer a aula-atividade e caso tenha dúvida ou deseje fazer um comentário, um terceiro link é sobre um fórum de dúvidas ou comentários. Mas você também pode comentar aqui no vídeo, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui comigo. Isaac, o filho da promessa, é o título da aula de número 8. Chegamos então ao capítulo 26. Esse capítulo que nós vamos estudar hoje está dividido em 7 episódios. São 7 episódios que vão estar aqui no capítulo 26 e esses episódios dizem respeito à relação que Isaac desenvolveu com os filisteus. Do versículo 1 até o versículo 33 é isso que nós vamos ter. O primeiro episódio, versículo 1 e 6, 1 ao 6, nós vamos ter promessas divinas a Isaac em Gerar. O segundo episódio, Isaac e Abimeleque em Gerar, versículo 7 até o 11. O terceiro episódio, Isaac abençoou em Gerar e foi expulso por Abimeleque, versículo 12 a 17. O quarto episódio, Isaac cava poços no vale de Gerar, versículo 18 a 22. O quinto episódio, algumas promessas divinas em Berseba, versículo 23 a 25. O sexto e penúltimo episódio, Isaac e Abimeleque fazem as pazes em Berseba, versículo 26 ao 31. E por último, o último episódio que nós temos aqui é o versículo 32 ao 33. Isaac cava poço em Berseba. Por uma questão de tempo, eu vou explicar apenas 2 desses episódios. E esses 2 episódios serão também a divisão que nós teremos para a aula de hoje. Então, no cronograma de aulas, você vai encontrar essa divisão para essa aula. Na primeira sessão dessa aula, eu quero explicar os versículos 18 a 23. Isaac cava poços no vale de Gerar. Na segunda sessão dessa aula, eu quero explicar os versículos 23 a 25, promessas divinas em Berseba. E na terceira e última sessão, desejo fazer então algumas aplicações. Então, aqui embaixo, na descrição, você tem este cronograma. Se precisar ir a algum cronograma específico, alguma parte específica da aula, você pode retornar, pode ir e voltar, de maneira que o seu aprendizado possa ser completo. Tudo bem? Vamos começar então a primeira sessão dessa aula, começando com Isaac cava poços no Vale de Gerar. Eu desejo explicar para vocês o versículo 18 até o versículo 22. Mas para a gente entender de forma mais apropriada, eu preciso, como vocês estão vendo aí, retomar o capítulo 20. Algo que está aqui no capítulo 20 é importante para fazermos uma conexão com o capítulo 26, tá bom? Então quero ler rapidinho e passar bem rápido, não vou nem fazer muitas explicações, e depois fazer a conexão com a história de Isaac no capítulo 26, versículo 18. Veja comigo aí, nós estamos com Abraão, capítulo 20, a história começa assim. Abraão se mudou para Neguebe, ao sul, permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur, e depois seguiu até Gerar, enquanto morava ali como estrangeiro. Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo: ela é minha irmã. Por isso, o rei Abimeleque, de Gerar, mandou buscar Sara para seu palácio. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse: você vai morrer. A mulher que você tomou já é casada. Versículo de número 4. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim disse: Senhor, castigará uma nação inocente? Não foi Abraão quem me disse, ela é minha irmã? E ela própria afirmou, sim, ele é meu irmão. Agi com total inocência. Minhas mãos estão limpas.
Lembra quando nós estudamos a história de Abraão? Deus havia feito uma promessa a ele, dizendo: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É isso que nós estamos vendo aqui. Apesar de Abraão ser de fato irmão de Sara, né? Eles eram meio irmão, eu expliquei isso a vocês. Abraão omite para o rei Abimeleque que eles eram casados. E aí, como Abimeleque considera, né, que Sara é uma mulher solteira vivendo com seu irmão, Abimeleque manda trazê-la para ser uma das suas esposas. E naquela noite, num sonho, a ira do Senhor se acende contra Abimeleque. E aí ele e sua casa ficam doentes e ele fica perplexo com aquilo tudo. Então, ao descobrir o que estava acontecendo, Abimeleque decide então corrigir o erro que havia cometido, e isso é feito lá no versículo 15, 16 e 17. Abimeleque disse: veja, minha terra está à sua disposição. Ele está falando com Abraão. More onde lhe parecer melhor. E disse a Sara: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata diante de todas estas testemunhas para reparar qualquer dano que lhe tenha causado. Assim, todos saberão que você é inocente. Então Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que pudessem ter filhos. Bom, aqui então o problema é resolvido. Abraão pode morar nessa terra e é isso que eu quero mostrar para vocês nessa cena. Eu estou lendo aqui só para mostrar para você que Abraão omite essa informação de Abimeleque, e por causa disso Abimeleque tem uma visão de Deus, ele e sua família ficam doentes. Abimeleque se arrepende, ele dá uma oferta de reconciliação, devolve Sara para Abraão e diz: preste atenção no foco do versículo 15, eu quero repetir com você. Minha terra está à sua disposição. More onde lhe parecer melhor. É exatamente este ponto que eu quero fazer conexão com Gênesis 26. Porque quando Abraão recebe essa autorização, o que ele faz então é cavar poços e dar nome a esse poço comemorando esse tratado que ele tem com Abimeleque. Então todo mundo que passava ali sabia que o nome daquele poço era uma referência a essa autorização. Olha, Abraão tem liberdade para morar onde ele quiser e cavar os poços que desejar, a terra é dele também. Então, o poço é uma referência a um tratado, uma aliança que foi feita entre Abraão e Abimeleque, onde Abraão tinha autonomia e liberdade para morar onde ele desejasse na terra dos filisteus. Sabendo disso, veja a conexão que isso tem com Gênesis 26, 18. Reabriu os poços, agora falando de Isaac. Abraão já morreu, capítulo 26, Abraão já morreu, agora nós estamos falando de Isaac. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Como falei para vocês, e por isso que a conexão com o capítulo 20 foi tão importante, o nome que Abraão havia dado ao poço comemorava esse tratado que ele havia feito com Abimeleque. Nesse tratado, Abimeleque reconhecia o direito que Abraão e os seus descendentes tinham para usar o poço e aquela terra. Mas aquele tratado havia sido quebrado. Quando Abraão morreu, o poço foi soterrado. E aí o que Isaac faz? Isaac faz questão de relembrá-los que ele é descendente de Abraão. Não era necessário nenhum tipo de beligerância entre ele e os filisteus. Isaac tinha autorização para morar e desfrutar daquela terra, e exatamente por causa disso ele reabre os poços e dá a esses poços o mesmo nome que ele tinha quando seu pai o abriu, para lembrar da aliança que há entre Abraão e Abimeleque. No entanto, os filisteus não reconheciam esse acordo. Veja comigo o versículo 19 e 20. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Essa água é nossa, diziam eles. Por isso, Isaac chamou o poço de Eseque. Então, apesar de Isaac ter reaberto os poços que seu pai havia cavado e ter mantido o nome deles,
indicando que como filho de Abraão ele poderia estar ali morando e desfrutando daquelas terras, a gente vê que o clima de beligerância não acabou. Os filisteus não aceitavam a presença de Isaac e de sua família. Eles estão reivindicando os poços cavados. Eles dizem, essa água é nossa. Diante de tal desacordo, Isaac então prefere mudar o nome daquela fonte, né? Agora essa fonte vai ser rebatizada de Esek. Veja como isso aqui é significativo para nós. Se antes os nomes que eram dados àquelas fontes reconheciam os acordos que haviam entre Abraão e Abimeleque, dizendo que Abraão podia desfrutar da terra, o nome da fonte agora passa a significar o desacordo que há entre Isaac e os filisteus, entre Isaac e os descendentes de Abimeleque. Por isso que Esek significa uma discussão ou um desacordo acalorado. É esse o significado da palavra e é isso que é significativo. A fonte, o nome das fontes não significa mais aliança. Significa que agora há um clima de beligerância. Essas pessoas que antes viviam em certa harmonia, respeitando certos limites sociais, agora eles estão impondo a Isaac exigências e cobranças que oprimem Isaac. O novo nome da fonte expressa exatamente esse status de beligerância que há entre os filisteus e Isaac. Isaac então decide cavar outro poço, mas veja a reação deles a isso novamente, versículo 21 e 22. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso, Isaac o chamou de Sitina. Olha, o nome, antes de ler o 22, o nome que Isaac dá ao poço no versículo 21 revela que há muita beligerância entre Isaac e os filisteus. O poço significa o poço é nomeado de Sitina, que significa hostilidade, né? Então, se antes o poço anterior Isaac disse que há um desacordo, uma discussão entre eles, um desacordo acalorado, agora Isaac diz que há hostilidade por parte deles. E aí, seguindo a leitura do versículo 22, Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa deles. De modo que Isaac o chamou de Rehobote, pois disse, finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. É assim que está a relação de Isaac com os filisteus. Ele está sendo tratado com hostilidade. E aí o versículo 22 diz para a gente que Isaac decide abandonar esse poço e cavar um novo poço. E a ordem de Isaac é que esse novo poço fosse cavado em um lugar mais distante do que o anterior, né? Nós não sabemos ao certo que lugar era esse, mas sabemos que está bem longe. Eles não ficam incomodados, por isso o poço é chamado de Rehobote, que significa, nas palavras de Isaac, e aí eu estou lendo o versículo, finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde provavelmente era este poço. Mas isso aqui é importante para nós. Porque depois de tanta beligerância, Isaac dá um novo nome para esse poço. E esse novo nome, Rehobote, é uma recordação que Isaac está fazendo das promessas que Deus havia feito ao seu pai. É uma expressão de fé da parte de Isaac em relação às promessas que Deus tinha para a sua família. E daqui a pouco Deus vai confirmar essas promessas, reafirmando isso a Isaac no versículo 24 e no versículo 25. Mas antes, eu quero, partindo para a segunda sessão, mostrar o cumprimento dessas promessas em Berseba. Mas antes da gente ver Deus reafirmando essas promessas, Isaac decide mais uma vez se mudar. Observe comigo aí o versículo 23. Eu coloquei o 22 aí só para você ver que o nome do lugar é Rehobote. E no 23 diz assim: dali Isaac se mudou para Berseba. Então a cena onde Deus vai reafirmar as promessas para Isaac não será no poço de Rehobote, mas em Berseba.
Veja no mapa, só para você ter uma noção geográfica, sobre onde são esses lugares. Se você quiser, você pode apertar pause no vídeo. Se precisar, pode ampliar essa imagem. A ideia é você ter uma visão dos lugares geográficos e do que está acontecendo. Muito provavelmente, é aí que fica o poço de Reobote. É aqui que Isaac cava o poço e diz: agora Deus me deu espaço para prosperar. Mas ele sai do poço de Reobote e vai para Berseba. Então, a próxima cena que nós vamos ler não está no poço de Reobote. Está agora em Berseba. É aí em Berseba que a história e a situação de Isaac vão ser completamente mudadas. Porque Deus aparece numa visão à noite para Isaac. E porque Deus aparece numa visão à noite para Isaac, as coisas mudam completamente. É importante você perceber isso como um ponto de transição. E eu queria mostrar isso para vocês agora com a leitura, versículo 23, 24 e 25. Dali, Isaac se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite da sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo, Abraão. Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele lugar e seus servos cavaram outro poço. Como nós vimos, na noite que Isaac chegou aqui em Berseba, à noite o Senhor lhe aparece numa visão. A primeira coisa que o Senhor faz nessa visão é se apresentar a Isaac. O Senhor diz assim: eu sou o Deus do seu pai Abraão. E isso é importante para nós, porque durante todo o capítulo há uma ênfase muito forte no relacionamento de Isaac com seu pai. Isaac andou nos lugares em que seu pai esteve, ele desentupiu os poços entulhados cavados pelo seu pai, ele dá a esses poços o mesmo nome que seu pai havia dado, e agora Deus lhe diz: eu sou o Deus do seu pai. No versículo 24, no finalzinho, o Senhor ainda complementa: por amor ao seu pai, cumprirei essas promessas em sua vida. Então, há uma ênfase entre este relacionamento de Abraão e o seu filho Isaac. Mas além dessa ênfase, o texto faz questão de expressar as intenções que Deus tem para com Isaac. O Senhor diz para ele: não tenha medo. E observe que coisa interessante, porque até aqui os filisteus utilizaram de certa beligerância para com Isaac. Deus revela ter uma outra intenção em relação a Isaac. Deus afirma: eu estou com você, eu o abençoarei, eu multiplicarei mais uma vez, eu multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Então, tudo aquilo que Deus havia prometido a Abraão, mais uma vez, Deus está prometendo, mas agora ao seu filho Isaac. Assim como Deus foi com Abraão, Deus está prometendo ser com Isaac. E aí, ao ouvir esta promessa de Deus, Isaac então expressa a sua fé e a sua gratidão por essas promessas, construindo ali um altar e oferecendo então um sacrifício e adorando a Deus. Até isso ele copia o seu pai. Era assim que o seu pai respondia às promessas. Ele respondia às promessas adorando ao Senhor. No outro dia, Isaac então acorda, a visão já terminou, e aí Isaac decide armar ali um acampamento neste lugar que o Senhor lhe apareceu. Ali Isaac arma uma tenda, ali Isaac cava um poço. Isso aqui para a gente é muito emblemático. Porque veja, todos os poços que Isaac cavou até agora lhe causaram certo desconforto com os habitantes da terra. Será que o poço de Berseba vai ser diferente? Será que mais uma vez Isaac vai passar por essa beligerância, por esse desgaste? Bom, o poço de Berseba expressa duas coisas. Primeiro, expressa esse ato de fé por parte de Isaac, né? Ele confia que o Senhor cumprirá essas promessas e por isso ele oferece a Deus constrói um altar e oferece a Deus uma adoração.
Então a primeira expressão que nós temos é esta expressão de adoração daquele que reconhece tais promessas. Mas em segundo lugar, a partir deste momento, os filisteus verão Isaac como alguém que é favorecido por Deus. Por isso, neste mesmo lugar, depois de ter tido esta visão de Deus, a relação que há entre Isaac e os filisteus é mudada. Apesar desse texto não estar na nossa pauta, eu quero apenas lê-lo para você perceber isso. Perceber como Berseba é significativo para a vida de Isaac e para a sequência da sua história. Versículo 26. Certo dia, o rei Abimeleque veio de Gerar com Auzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante do seu exército. Por que vocês vieram? Perguntou Isaac. É evidente que me odeiam, já que me expulsaram de sua terra. Eles responderam. Olha que resposta. Podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso, queremos fazer com você um acordo sobre juramento, uma aliança. Nitidamente nós vemos que toda essa situação havia machucado bastante Isaac, né? O próprio Isaac diz: vocês me odeiam, afinal de contas vocês me expulsaram da terra. E nós temos visto toda essa beligerância, né? Isaac não está inventando. Mas contrariando os prognósticos, eles não estão ali para expressar o seu ódio. Abimeleque responde: olha, nós podemos ver claramente que o Senhor está com você. E porque o Senhor está com você, nós queremos fazer uma aliança. Como eu falei, esse é o segundo acontecimento significativo em Berseba. Além do primeiro, onde Isaac expressa a sua adoração a Deus por confiar nessas promessas, em segundo lugar, Berseba revela para a gente que os filisteus vão olhar Isaac como sendo alguém favorecido por Deus. E todo este clima de beligerância vai ser substituído por uma aliança de paz. Bom, tendo explicado para vocês, eu queria então partir para a terceira sessão da nossa aula. Eu quero fazer algumas aplicações a isso que nós estudamos hoje. Primeira aplicação: o poder de Deus pode operar até mesmo por meio daqueles que, pelos padrões humanos, são menos improváveis. Isso é interessante de reparar, porque Isaac passa a maior parte da sua vida sobre a sombra de outros membros de sua família. Isso acontece com seu pai Abraão, depois acontece com a sua esposa, depois com seu filho Jacó, depois com seu filho Esaú. Gênesis 26 é um dos poucos relatos onde Isaac segue o seu próprio rumo. É Isaac que está sendo senhor sobre sua vida. Ele que está fazendo as suas escolhas. Aqui é o momento em que Isaac é o protagonista. Porém, até no momento em que Isaac é quem faz as escolhas, ele parece ser alguém bem tímido. Narrando essa história de Isaac com os filisteus, a gente vê como os geraritas vão intimidando Isaac de forma constante. Isaac não responde de forma energética. Isaac é tímido. Ele vai sair, não, fiquem com esse posto, eu vou pro próximo. Não, aqui também não, então eu vou pro próximo. Aqui também não, então eu vou pro próximo. Isaac vai indo cada vez para mais longe. E aí, em um momento em Berseba, Deus repete as promessas que havia feito a Abraão. E essa história vai mostrar pra gente que o poder de Deus pode operar até mesmo por meio daqueles que, olhando pelos padrões humanos, são os menos improváveis. Isaac não é alguém que tem sangue no olho. Como é que ele vai lutar por essa terra? Isaac não é alguém enérgico. O pessoal reclama, ele sai daqui e vai para outro lugar. Ele é tímido. Como é que este homem vai conseguir fazer alguma coisa de significativa? Apesar de não ter sangue nos olhos, Isaac tinha a promessa de Deus ardendo no seu coração. E essa é a primeira grande aplicação dessa história. Deixa eu repetir o título que eu dei aí. O poder de Deus pode operar até mesmo por meio daqueles que, pelos padrões humanos, são menos improváveis. Se fosse um homem enérgico, se fosse alguém como Josué, como Moisés, ou o próprio Abraão, nós diríamos, isso aqui vai acontecer com facilidade, ele faz guerra se precisar, ele luta pelos seus direitos. Isaac não. Isaac não é assim.
Mas apesar de não ser assim, apesar de ser tímido, este mesmo Isaac tem no seu coração ardendo a promessa. E é isso que nós precisamos compreender. O poder de Deus pode operar em pessoas mais diversas. Pode operar em grandes estadistas, pode operar em grandes líderes, pode operar em um pai da fé como Abraão, mas também pode operar em um homem como Isaac, que nunca está disposto a ir para o conflito e para o confronto. Ele está sempre disposto a seguir a vida em paz com todos, sem conflito. Até com pessoas assim, o nosso Deus opera de forma grandiosa. Há espaço para ação divina na vida de todas as pessoas. Segunda aplicação. As graciosas promessas de Deus serão cumpridas apesar da fragilidade dos seus vasos escolhidos. E essa segunda aplicação tem tudo a ver com a anterior. Porque além dessa timidez de Isaac, que para nós pode até incomodar, né? Se você pega uma pessoa enérgica, ela lê a história de Isaac, que absurdo, como é que Isaac aceita isso? Mas além da sua timidez, nós não olhamos a história toda, mas nós vemos que Isaac copia inclusive alguns erros do seu pai, omitindo verdades e mentindo. Até os erros do seu pai Isaac copia. Mas o Senhor está com Isaac. O Senhor protege Isaac. O Senhor abençoa Isaac. As graciosas promessas de Deus são cumpridas apesar da fragilidade desses vasos que Deus escolheu. E Deus sabia quem éramos nós quando Ele nos comprou. Deus sabia quem éramos nós quando Ele deu seu Filho por resgate às nossas vidas. Deus sabia quem era Isaac quando reafirmou aquelas promessas. Veja o que Paulo confirma sobre isso. Agora, 2 Coríntios 4:7, agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém este grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Aqui Paulo vai desenvolver isso muito melhor no capítulo 11 e 12, tentando mostrar como Deus trabalha melhor em nossas fraquezas. E é isso que Isaac nos revela. Que apesar de todas as nossas fraquezas, e nós as temos aos montes, Deus trabalha em nós. E Ele sabia quem éramos nós quando Ele nos fez suas promessas. Então as graciosas promessas do Senhor serão cumpridas apesar de fragilidade que todos nós temos. Fragilidades em nossa personalidade, às vezes certos desvios morais que nós cometemos e nos arrependemos das nossas práticas e nos voltamos ao Senhor, mas o Senhor sabia quem nós éramos. E com seu olhar de misericórdia, Ele promete fazer coisas grandiosas em pessoas como nós. Nós somos muito agradecidos por Deus por isso. Terceira aplicação. A maneira apropriada de responder às promessas de Deus é por meio da adoração. Isso Isaac aprendeu com seu pai. Em Berseba, as promessas que foram feitas a Abraão são reafirmadas a Isaac. E como Abraão, Isaac responde a essas promessas com adoração. Isaac constrói um altar. Isaac oferece um sacrifício e invoca o nome do Senhor. E é isso que nós precisamos aprender. Essa é a maneira apropriada de responder às promessas de Deus, adorando a Ele. Nós temos motivos de sobra para adorarmos o Senhor. As promessas que o Senhor faz ao seu povo devem fazer com que este povo o adorem e reconheçam como um Deus misericordioso e gracioso. As promessas contidas na Bíblia, na palavra de Deus para o povo de Deus, devem gerar este tipo de atitude no povo de Deus. Uma vida que está disposta a construir altares de adoração ao Senhor e reconhecer a grandiosidade da misericórdia do Senhor, a sua lealdade que se estende de geração após geração. Quarta aplicação. Por maiores que sejam as nossas aflições, a presença do Senhor pode nos garantir paz. Aqueles mesmos filisteus que afligiram Isaac por muito tempo. Foram muitas situações de beligeração, foram muitos conflitos.
Isaac vai se afastando cada vez mais daquela terra. E um dia, já quase fora da terra, ele diz: mas vocês me expulsaram de lá. E aí eles dizem a Isaac: olha, nós expulsamos você, mas vemos claramente que o Senhor está com você. É isso que estou tentando te dizer. Por maiores que sejam as nossas aflições, a presença do Senhor pode nos garantir a paz. A paz que nós estamos procurando não está na beligerância. Não está em tratar mal os nossos inimigos. Não está em entulhar os poços deles como eles fizeram com a gente. Isaac nos dá a lição preciosa que percorre toda a Bíblia. A paz, ela será concedida pela presença e o reconhecimento da presença de Deus em nós. Se é paz que você está procurando diante de tanta beligerância que é cometida contra a sua vida, a presença do Senhor lhe garante isso. Os seus conflitos só podem aumentar a beligerância. Não se apaga um fogo com fogo. Não se termina uma guerra fazendo guerra. Não se encerra climas de beligerância fazendo mais beligerância. Mas, quando os nossos inimigos reconhecem a presença do Senhor sobre nossas vidas, eles decidem fazer uma aliança. Porque eles só descobrem que estarão lutando contra o próprio Deus se tocarem no povo de Deus. É este grande exemplo que Isaac nos dá. E aqui, nesse grande exemplo, eu faço a quinta e última aplicação. Isaac é exemplo não pela forma beligerante como trata os seus inimigos, mas por sua opção pela justiça e pela piedade. E veja, aquelas pessoas mereciam ser tratadas com beligerância porque foi isso que elas fizeram. Tinha um acordo feito com Abraão que dava a Isaac a autonomia para viver ali e desfrutar da terra. Mas a Bíblia dá o testemunho que Isaac escolheu uma forma de vida diferente. Ao invés de dar aquilo que os seus inimigos mereciam, Isaac escolheu a justiça e a piedade. E a Bíblia dá testemunho sobre isso. E eu quero encerrar com esse ponto. A Bíblia dá testemunho que essa é a melhor escolha, a justiça e a piedade. O Salmo 37 todo é um testemunho sobre isso, mas eu queria ler versículo 1 a 6. E eu queria que você entendesse como palavra de Deus para você. Palavra de Deus para você, enquanto assiste essa aula. A resposta para a vida que nós procuramos está na justiça e na piedade, e não no conflito e na beligerância. 37:1. Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, do tipo, eu vou fazer porque ele fez também. Pois, como o capim, logo secarão, e como a grama verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, não as pessoas que tampam seus poços, e ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça da sua causa como o sol do meio-dia. Isaac é o tipo de pessoa que nós temos que querer ser. Em minhas relações pessoais, eu quero ser assim. A pessoa que escolhe pela justiça e pela devoção, sabendo que a minha inocência se tornará radiante. Eu não preciso copiar os perversos. Eu não preciso querer ser como um perverso. Eu preciso buscar no Senhor a minha alegria. O Senhor é a fonte da minha satisfação. Confiar os meus caminhos ao Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, pessoa que me assiste nesta aula, que isso possa ser um refrigério para a sua vida. Você não encontrará o que está procurando no conflito, na beligerância. Você não encontrará na vingança. O único que pode lhe dar aquilo que você está procurando é Deus. E Ele fará isso quando você viver longe do caminho dos perversos. Ao invés de praticar o mal, fazer o bem. Quando Deus tornar a sua inocência radiante,
todos verem que você preferiu outro estilo de vida. É uma promessa de Deus para nós e eu espero muito que essa promessa se cumpra na sua vida, na maneira como você está vivendo. Que o nosso bondoso Deus abençoe sua vida. Foi um prazer ter estado aqui com você. Se o Senhor permitir, nos vemos na semana que vem para a próxima aula. Até lá então.